Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que é o lema do ano do laicado, é o lema do documento 105. O tema do documento 105 da CNBB, que é este livro aqui, fala para nós cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Esse é o tema: cristãos leigos e leigas dentro da igreja e na sociedade. E o lema é sal da terra e luz do mundo. E é esse evangelho que nós iremos iniciar, esse encontro formativo, organizado e ministrado pela comunidade Maria Serva da Trindade, que tem também como apostolado o projeto de reconstrução do Brasil. Então sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos. E o primeiro tema de hoje é cristãos leigos como protagonista da reconstrução do Brasil. Mas antes de tocarmos nas realidades do documento e naquilo que nós nos propusemos hoje a ministrar, vamos começar com a palavra de Deus, porque eu não consigo começar nada sem a palavra, nem começar nem terminar, e eu gostaria de iniciar esse curso formativo com a palavra, que é a vida e a regra fundamental da comunidade Maria Serva da Trindade. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Então o lema do documento da CNBB, documento 105, é sal da terra e luz do mundo. O papel dos seguidores de Jesus é expressado por essas duas imagens: sal e luz, luz e sal. No tempo de Jesus, o sal era usado para dar sabor aos alimentos, mas não somente para dar sabor, mas também para conservar. Então nós vamos pegar o sal dessas duas perspectivas, de dar sabor e também de conservar a comida, e também conservar as carnes e os peixes, como os judeus utilizavam também para esse fim naquela época. Quando Jesus compara seus seguidores ao sal, diz que eles melhoram a qualidade da existência humana e a preservam da destruição. Olha o que Jesus está falando para os seus seguidores: que eles são chamados, assim como o sal dá sabor, assim como o sal conserva, nós somos chamados a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a melhorar os relacionamentos, a dar sabor nos relacionamentos, aonde quer que nós estejamos, e também evitar com que os homens sejam destruídos pelo mal. Então eu preciso entender, eu preciso compreender que na sociedade eu sou chamado a melhorar a qualidade de vida dos meus irmãos, mas também sou chamado a evitar com que eles sejam destruídos. Então esse é o meu papel, esse é o seu papel. No tempo de Jesus, algumas lâmpadas existentes eram muito pequenas, eram pequenos aparelhos semelhantes a um pires no qual queimava óleo. Para vocês terem uma noção, era algo assim, que para nós hoje não é surtir nenhum efeito. Porque hoje nós temos a energia. Antes de descobrir a eletricidade, eles se utilizavam um pires que tinha ali como se queimava o óleo, e aquilo dali iluminava
as situações que se tinha, porque não tinha muitas luzes como se tem hoje nos postes e tantas outras realidades. Para vocês terem uma noção, se nós formos num túnel e de carro, apagarmos a luz, você sozinho, você vai enxergar algo? Se tiver um túnel escuro, né? Tem túneis hoje que já são iluminados. Um túnel escuro, tudo apagado. E quando chega lá na frente, ver uma luz, um farol, vai iluminar, você vai perceber. É como também, não sei se vocês já fizeram a experiência, alguns aqui já foram viajar, ou para a região dos lagos, alguns lugares que não tem tanta iluminação como na cidade, e quando chega a noite, até as estrelas a gente vê, a gente pensa que está em outro mundo, porque aqui a gente não consegue enxergar essa realidade toda. Imagine só, estar num lugar que não tem muita iluminação, e aí você acende uma vela, aquilo vai chamar a atenção. Então, era essa realidade que acontecia naquele tempo. Jesus queria que os seus discípulos, em meio às trevas, em meio à falta de luz, eles pudessem iluminar a vida das pessoas, pudessem de fato ser um sinalizador para os seus irmãos. Pelos nossos padrões, essas lâmpadas, a qual existia no tempo de Jesus, não iria iluminar nada, não iria ter tanta importância como se tinha naquele tempo. Quando Jesus chama os seus discípulos de luz do mundo, diz que os atos deles servem de luz em um mundo escuro. Então, quando você ouvir da palavra ser de luz, você é chamado a ser luz, Jesus está falando para mim e para você que os nossos atos precisam iluminar a vida das pessoas, precisam tirar as pessoas que de repente estão em umas trevas, pelo menos está tomado pela dúvida, pela incerteza, pela desconfiança, e você iluminar com uma proposta, com uma ideia, com um direcionamento. Nós temos um papel fundamental na construção de um novo tempo, na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais, cada vez mais vivendo a caridade, vivendo o amor, e que nós precisamos de fato assumir isso. Os discípulos são intimados a deixar sua luz brilhar, como testemunho de sua fidelidade a Jesus e ao Pai Celeste. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você hoje precisa descobrir que há uma luz dentro de você. E essa luz precisa irradiar através dos seus olhos e da sua voz. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Através do meu olhar para as pessoas, eu preciso irradiar uma luz. Através do meu falar, eu preciso iluminar a vida das pessoas. Então, quando Jesus fala que eu sou sal, Ele não está dizendo que eu vou no sentido material, no sentido, você é sal, sendo sal, e vocês sabem disso muito bem. Mas no sentido que? De dar sabor às relações, de dar sabor à vida das pessoas, de não azedar os relacionamentos, de não azedar as amizades, de não fofocar, de não destruir, de não falar mal das pessoas, de tantas outras realidades. Eu, como cristão católico, sou chamado a ser luz, sou chamado a ser sal, a dar sabor e conservar os meus irmãos de todas as maldades. Às vezes é importante a gente conservar os irmãos de palavras negativas, de palavras que vêm destruir. Talvez alguém falou mal do irmão para você, e você pode resolver aquela situação, mas você é tentado a falar com outra, o outro fica chateado, ou seja, já cria um ambiente azedo. Ou seja, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Agora, se eu de fato melhoro as relações, aí eu estou cumprindo a minha função de ser sal e de ser luz. E não apenas de ser sal e ser luz, de levando a palavra do Evangelho, mas com meus atos, com meus testemunhos, também me posicionar no meu trabalho, me posicionar nas relações de familiares, na escola, na rua, em todos os outros lugares. Amém? Então nós vamos ali colocar alguns slides também para ajudar vocês. Eu vou tentar aqui trazer a formação de hoje para iluminar a cada um de vocês. O tema é os cristãos leigos e leigas e a sua missão no mundo. O tema da pregação de hoje, né? O tema central desse encontro, os leigos como protagonista da reconstrução do Brasil. Então hoje eu começo com a nossa visão no mundo, né? O Cano 96 do Código de Direito Canônico vai falar do batismo sacramental. Olha o que ele diz. Pelo batismo, o homem é incorporado à igreja de Cristo e nela constituído pessoa,
com os deveres e os direitos que são próprios dos cristãos, tendo-se presente a condição deles enquanto se encontram na comunhão eclesiástica, a não ser que se oponha uma sanção legitimamente infligida. Quando se fala que, aqui no Código de Direito Canônico, constituído pessoa, vocês precisam entender uma realidade. Na sociedade, nós somos pessoas físicas. Nós somos aqueles que têm a maioridade, que hoje têm o direito já garantido de votar, são cidadãos. Nós temos as nossas responsabilidades civis. Quando nós somos batizados, nós temos as nossas responsabilidades eclesiásticas, no interior da igreja. Eu sou agora pessoa física na igreja. Então você que é pessoa física no mundo, você se torna agora, pelo batismo, pessoa física na igreja, com direitos e deveres como tem direitos e deveres lá fora. Só que nós achamos que os direitos e deveres é só em relação às leis civis e negligenciamos nas leis eclesiásticas, nas responsabilidades que nós temos. E aí vai dizer que a pessoa humana é o mais profundo e mais íntimo do ser humano. Declara que é pessoa na igreja, aquela que é incorporada por Cristo na igreja por meio do batismo. Então, quem é que é batizado, levanta o braço. Uma vez que nós fomos batizados, aquele movimento que aconteceu com Jesus no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, o céu se rasgou, o Pai disse: este é meu Filho muito amado, a qual coloquei toda a minha afeição. O Espírito repousou sobre ele por formato de pomba. Aconteceu comigo, aconteceu contigo. Nós nascemos para uma nova vida. Nós nascemos agora para a vida eclesiástica, para a vida da igreja, por meio do batismo sacramental. Nós fomos incorporados na igreja por meio de Cristo, constituído pessoa física com direitos e deveres próprios de cristãos. Tendo presente a verdade que a igreja é o corpo místico. Eu sou o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça. Então, como eu sou batizado e tenho consciência do valor do meu batismo, eu não posso caminhar separado da cabeça. Por isso que Jesus diz: quem quiser me seguir, vinde após mim. Eu sou a cabeça, eu tenho que ir à frente, e nós temos que ir atrás, vai dizer Jesus. Só que muitas vezes nós queremos ir na frente do Senhor, muitas vezes nós queremos fazer um fenômeno que não existe, um corpo andar sem a cabeça. Arranca a tua cabeça, você vai viver? Mas como nós queremos viver sem a cabeça que é Cristo? Isso não acontece muitas vezes conosco? Muitas vezes acontece comigo. Às vezes, se nós tivéssemos uma visão espiritual, talvez nós seríamos como uma mula sem cabeça, andando por aí, porque nós estamos sem a coordenação de Cristo, sem a unção de Deus, sem a direção de Deus, porque nós escolhemos outros caminhos. Mas por misericórdia, por meio do sacramento da confissão, o Senhor nos dá a possibilidade de um retorno. Mas eu preciso entender que esse movimento a qual a Sagrada Escritura diz que João viu acontecendo com Jesus, aconteceu comigo, e eu sou filho, filho muito amado, eu sou filho no filho, eu agora sou pertença de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu sou templo do Espírito Santo. Quem se torna membro da igreja de Cristo é o homem, um ser que já é, de um ponto de vista metafísico, uma pessoa. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos olhar sempre na perspectiva ontológica, para vocês entenderem um pouco dessa realidade metafísica. Por quê? Nós, quando vamos trabalhar as outras realidades de ciência, vai trabalhar partes do homem. Mas quando nós trabalhamos nesse tocante à realidade, como vai dizer, metafísico, que trabalha o homem como um todo. Eu não sou parte, eu não sou apenas pernas, apenas braço. Eu sou um corpo. E ser esse corpo, por meio do batismo, há uma mudança ontológica. Eu deixo de ser mera criatura, deixo de ser pagão e passo a ser o quê? Filho amado de Deus. Passo a ser filho no filho, passo a ser filho no filho. Passo a ser um discípulo amado. Eu agora sou habitação de Deus. Deus que não quis habitar em lugar construído pelos homens, Ele quis habitar aonde? No nosso coração, no meu coração, no seu coração.
No entanto, segundo a linguagem bíblica, este homem precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Foi esse movimento que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos era doutor da lei, era conhecedor das coisas das Sagradas Escrituras, era conhecedor da ciência, era conhecedor daquilo que os homens viviam naquele tempo. Mas Jesus falava para ele: necessário vos é conhecer as coisas do alto. Nascer de novo. Ele vai perguntar ao Senhor: como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura pode entrar de novo no seio da sua mãe e nascer? E Jesus falou: não é esse nascimento, eu estou falando agora do nascimento da água e do Espírito, uma mentalidade evangélica. Aquilo que Jesus vai dizer: não se coloca remendo novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos. Jesus agora está falando: se você quer abarcar uma mentalidade nova, uma mentalidade evangélica, você precisa agora mudar a sua mentalidade. Você agora tem que se deixar tocar pela mentalidade de Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós temos que atingir a estatura do homem feito, do homem perfeito, que é o Senhor, que é Jesus. Por isso que ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Cristo é a nossa referência, Ele é a cabeça. E quando eu nasço de novo, eu estou nascendo agora por uma mentalidade do Evangelho. Então, quando eu me deixo de fato ser conduzido pelo Evangelho, eu vou começar a ter um olhar sobre as realidades segundo a ótica de Cristo e não segundo a minha ótica. Porque muitos de nós, infelizmente, cristãos, nós queremos olhar tudo na perspectiva humana, na perspectiva de nossas experiências humanas. E abrimos mão de olharmos as coisas na perspectiva da experiência do alto, do Espírito, de Deus, como vai dizer Joel capítulo 3, que vai dizer que os jovens iriam ter o quê? Visões. Os anciãos voltariam a sonhar. Então nós precisamos de fato ter visão. Eu preciso olhar para além daquilo que me é mostrado. E é essa a função que Jesus pede para cada um de nós, quando vai dizer: necessário vos é nascer de novo, nascer do Espírito. É necessário ser incorporada agora a salvação no nome de Cristo, por meio da igreja. Por isso que eu, cristão católico, não posso caminhar separado da igreja. A igreja é o lugar da manifestação de Deus. A igreja é o lugar da revelação de Deus. A igreja é o lugar onde eu vou ser ensinado, onde eu vou ser discipulado. Agora o mundo é o lugar da minha evangelização. O mundo é o lugar onde eu vou exercer tudo aquilo que eu aprendi dentro da igreja. Esse nascer do alto é uma condição fundamental, porque o Papa Bento XVI, ele vai dizer na Deus Caritas Est, no número 1, isso também está no documento de Aparecida, que nenhum cristão, que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia. Papa Francisco vai dizer: se tirar o Espírito, se tirar o Evangelho, a igreja passa a ser uma ONG, e a igreja não é uma ONG, e não sendo ONG, ninguém passa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia. Vamos montar aqui um grupo, vamos fazer algo, uma ideia humana. Não, é algo sobrenatural, é algo espiritual. Só passamos a ser cristãos de fato quando temos um encontro com uma pessoa, com um acontecimento. Quem é essa pessoa? Jesus. Quando eu me deixo encontrar-se por Deus, Ele toca a minha vida, Ele me dá sentido, Ele pega as minhas realidades de trevas e transforma em luz. Eu começo a ter uma visão evangélica sobre as coisas, sobre mim mesmo. Eu não fico mais me depreciando, eu não fico mais falando que eu não sou qualquer coisa. Claro que nós não valemos nada, nós não somos merecedores do reino dos céus, nós não somos merecedores das bênçãos de Deus, mas nós não podemos ficar nos olhando achando que nós somos nada, no sentido e realidade do mundo. Nós somos muita coisa porque nós somos filhos de Deus. E se Deus disse que eu sou imagem dele, semelhança dele, se eu falo que eu não sou nada, eu estou falando que o meu Deus é um nada. Muitas vezes nós tiramos o poder de Deus sobre nós, porque muitas vezes nós renunciamos o poder dele quando nós negamos a ação dele na nossa vida, e quando nós negamos a nossa identidade. Deixamos de ser filho e acolhemos ser tudo aquilo que as pessoas falam, que as nossas experiências demonstram,
ou até o que nós acreditamos. Não, eu sou filho, filho amado, porque se eu não entender a dinâmica do batismo, que eu sou filho e que você, mulher, é filha, nós não vamos ser sal na terra, nós não vamos ser luz no mundo. Então, esse encontro nos dá um novo horizonte à vida, e com isso uma orientação decisiva. É o nascimento e o encontro por puro dom, por pura graça. Vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses: Deus, em seu beneplácito, já nos deu, capítulo 2, já nos deu a graça do querer e do fazer. Nós queremos fazer o bem, nós queremos fazer algo bom, mas o nosso orgulho nos impede de executar. E aí nós precisamos olhar tudo na ótica de Deus. Por mim mesmo, pelo meu orgulho, eu não vou conseguir, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Eu vou olhar para Ele. Olhando para Ele, eu vou ver o mundo descrente, vou ver o mundo de trevas e vou falar assim: é possível ser luz, é possível eu mudar essa realidade. Por isso nós nos tornamos membros de uma realidade nova, que supera as possibilidades humanas. Entrando nessa nova realidade, nós nos tornamos sujeitos de deveres e direitos de um modo novo. Eu sou um sujeito eclesial. Meus irmãos, o leigo, ele é um sujeito eclesial. Alguém que tem direitos e deveres. Nós não estamos na igreja com toda a vênia necessária só para pagar dízimo. Nós não estamos na igreja só para arrumar cadeira. Nós não estamos na igreja só para ajudar no almoço paroquial. Nós não estamos na igreja só para ser meros colaboradores das realidades litúrgicas e eclesiásticas. Nós estamos ali para ser fermento na massa. Nós estamos ali para contribuir, junto com o nosso sacerdote, na construção de um novo tempo. Então não é função apenas do bispo, do papa, dos sacerdotes, dos diáconos, dos religiosos, evangelizar, empreender a evangelizar, transformar, fazer algo. Não, eu como leigo também sou chamado a fazer isso. Só que muitas vezes nós achamos que não é nosso dever. Nós achamos que nós não somos sujeitos eclesiais. E muitas vezes nós não tomamos iniciativas. Nós ficamos esperando sempre a hierarquia ditar aquilo que nós devemos fazer, ou nos orientar para que possamos fazer. Mas quando nós temos consciência do protagonismo do laicato, nós iremos contribuir muito com o nosso sacerdote. Nós iremos fazer aquilo para além do que ele nos pede. Nós iremos ser agentes de pastorais e de movimento, fazer algo diferenciado daquilo que nos é pedido. Porque muitas vezes nós ficamos presos numa regra e só fazemos aquilo que nos pediram, aquilo que nos orientaram. Nós não temos a capacidade de impulsionar, de desbravar, de tomar iniciativa e de ir além. Trata-se de direitos e deveres consequentes do batismo e, portanto, típicos do cristão e exercitáveis somente na igreja, que é justamente a comunidade dos batizados. Aqui é a comunidade dos batizados. Por leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens e os religiosos. O padre é leigo? Sim ou não? O padre é leigo? Não. O seminarista é leigo? O seminarista é leigo? O seminarista é leigo. Agora o sacerdote é leigo? O religioso é leigo? Não. Agora, quem é que é leigo? Levanta o braço. Nós somos leigos. Mais de 90% da igreja é formada por quem? Por leigos. Nós somos a maioria. E muitas vezes nós não contribuímos como deveríamos contribuir, porque nós não sabemos. Então só não é leigo aqueles que têm as sagradas ordens e os religiosos, isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo, pelo batismo, constituído em povo de Deus e ao seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 897. No Código de Direito Canônico, no cano 225, parágrafo 1º, reza o seguinte: uma vez que
Como todos os fiéis, através do batismo e da confirmação, são destinados por Deus ao apostolado, os leigos individualmente ou reunidos em associações, por exemplo, a Comunidade Maria Serva da Trindade é uma associação. Então o próprio Código de Direito Canônico vai dizer, o leigo, numa pastoral, num movimento ou reunido numa associação, que é no caso da Comunidade Maria Serva da Trindade, tem obrigações geral e gozam do direito de trabalhar para que o anúncio divino da salvação seja reconhecido e aceito por todos os homens, em todo o mundo. Esta obrigação é tanto mais premente naquelas circunstâncias em que somente, preste atenção, através deles, dos leigos, os homens podem ouvir o Evangelho e reconhecer a Cristo. Muitas pessoas dizem que o leigo não pode pregar, mas o Código de Direito Canônico confere que pelo batismo nós podemos anunciar a palavra. Nós sabemos que existe o lugar apropriado. O leigo vai anunciar a palavra na Santa Missa, sim ou não? Obviamente que não. Mas tirando do âmbito litúrgico, o leigo pode pregar a palavra num grupo de oração, num encontro catequético, em outras realidades no mundo, e vai dizer que sem o anúncio da palavra por meio dos leigos, talvez o evangelho não vai chegar a muitas pessoas, porque preste atenção, as pessoas hoje não estão na igreja. A parábola que diz 99 ovelhas ficaram e uma se perdeu, está lá em Lucas 15. Papa João Paulo II e o Papa Francisco, parafraseando São João Paulo II, disse que essa parábola inverteu-se. Hoje 99 ovelhas foram embora e uma ficou no redil, uma ficou na igreja. Então, para que essas pessoas recebam o anúncio do Evangelho, nós precisamos empreender uma evangelização. Por exemplo, no dia 2 agora de novembro, nós estávamos evangelizando as pessoas lá no cemitério. E tinha pessoas ali que, se nós não estivéssemos ali, não ouviam uma palavra de conforto, uma palavra do Evangelho. Sábado nós estávamos evangelizando na Praça Granito, que talvez pessoas estavam ali, e pessoas que eu pude evangelizar, os meus irmãos também, que falaram assim, eu era da igreja, eu já fui da igreja e preciso voltar. Outros jovens embriagados na bebida, nos vícios, que estavam lá perdidos, mas por meio de uma palavra, tiveram o coração quebrantado, tiveram um momento de lucidez. Eu tive a oportunidade de evangelizar um jovem junto com a Mariana, que o jovem com 14 anos estava totalmente embriagado. E quando foi liberada uma palavra sobre ele, que ia ao encontro da realidade dele, aquele jovem começou a chorar, que os outros jovens falaram assim, caramba, ele está chorando, porque achou algo anormal, porque aquele jovem que estava ali, totalmente alheio à realidade espiritual, estava totalmente em tese perdido, naquele momento, através do anúncio do Evangelho, estava recobrando a esperança. Então, se nós não empreendermos a evangelização, se nós não usarmos aquilo que compete a nós, talvez o Evangelho não chegue e a igreja vai ficar cada vez mais sem cumprir a sua missão. Este cano 225 evidencia o compromisso próprio dos fiéis leigos no compromisso de anunciar a salvação a todos os povos. É um dever e, ao mesmo tempo, um direito que brota do sacramento do batismo, amadurece e robustece com o sacramento da confirmação, do crisma. Esse compromisso é individual e comunitário, expressa no testemunho de vida singular, bem como no testemunho de vida das associações laicais, como é o caso da nossa comunidade, favorecidas pelo direito da igreja. As formas de ação apostólica são tantas indispensáveis e insubstituíveis, onde os fiéis leigos podem e devem anunciar o Evangelho. Esses espaços, em sua grande maioria, são acessíveis somente aos leigos, como bem expressa o Vaticano II, exigindo deles grande zelo, de acordo com as atuais circunstâncias que lhes reclamem mais intenso e mais amplo apostolado, vai dizer o Apostolica Actuositatem número 1. Eu tenho aqui esse documento, que tem todos os documentos do Concílio Vaticano II. Muitas vezes nós não conseguimos compreender a missão e vocação do leigo, porque nós não estudamos documento do Vaticano II. Muitas vezes nós não sabemos o que a igreja diz a respeito de nós.
Tem um documento apostólico Actositatem que fala da vocação e missão do leigo, está aqui nesse documento. A própria Lumen Gentium também vai falar que a igreja é constituída como povo de Deus e fala também do leigo, como tantos outros documentos que nós precisamos tomar posse disso. Tem outros documentos que foi feito pós-Vaticano II que fala de nós e que nós também iremos debruçar ao longo desse processo formativo. Sem esse apostolado que lhe é peculiar, sobretudo na igreja doméstica, a igreja não estaria em condições de prosseguir seu trabalho evangelizador. Quem é a igreja doméstica? Hein? A família. A família é uma igreja doméstica. Mas vamos ser sinceros. Nós, de fato, assumimos as nossas famílias como uma igreja doméstica? Assumimos, gente? Será que ali nós exercemos a nossa função profética, régia e sacerdotal? Será que de fato nós anunciamos a palavra, nós levamos? Muitas vezes nós não fazemos isso e nós negligenciamos com isso, inclusive quem vos fala. E muitas vezes nós temos noção que a igreja é só aqui, quando está no grupo ou quando está numa paróquia, mas a começar na nossa família. Se não exercermos a evangelização na igreja doméstica e nesses ambientes, vai dizer o próprio documento a qual nós citamos, que o trabalho de evangelização talvez não conseguiria alcançar o seu intento, não conseguiríamos alcançar o seu objetivo. E vai dizer, compete à igreja, a hierarquia da igreja, sustentar, promover, estabelecer princípios, fornecer ajuda espiritual necessária, vigiar sobre a reta doutrina e coordenar a atividade apostólica em vista do bem comum e de todo o povo. O documento apostólico Actositatem número 24. E é o tema que o Padre Nivaldo, no terceiro dia, vai trazer para nós, na terceira semana. Porque compete à hierarquia da igreja. E muitas vezes nós não recebemos um tipo de formação como esse, do ano do laicato. Talvez as nossas paróquias, nossos movimentos, nossas comunidades não trabalharam isso. Mas nós que temos conhecimento disso, nós precisamos colaborar com o nosso sacerdote e demonstrar o interesse que nós queremos ser formados. Chegar para os nossos coordenadores e pedir ajuda quanto a essas formações, porque compete à hierarquia da igreja em primeiro momento, que é o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os religiosos, mas agora também os leigos na função a qual você pode ali exercer. Se você tem alguém sob a sua coordenação, eu como fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, tendo consciência desse documento, que era o ano do laicato, eu tive que ministrar na comunidade de vida e pedir aos irmãos da comunidade de aliança de estudar esse documento, de tocar nesse documento, de cheirar esse documento, de saber que existe um documento que fala de como nós deveríamos nos comportar, o documento que falou de forma concreta de uma inserção do leigo nas realidades políticas e que passou as eleições agora e que agora nós estamos estudando e que nós iremos estudar, mas que nós deveríamos ter contribuído um pouco mais se esse documento, se esse tipo de formação chegasse até nós no momento adequado. Então nós precisamos hoje entender que os documentos não são para ficar jogado como a alegria do Evangelho, a Evangelii Gaudium. Nós precisamos estudar esse documento, que é o documento do Papa Francisco. É uma exortação apostólica, que também tem como base, como está ali, o documento de Aparecida. Então esses documentos vão nos ajudar a saber o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. A formação decisiva para a maturidade dos cristãos leigos. Vamos ver se a gente consegue enxergar e ler juntos aí. A formação é decisiva para a maturidade dos cristãos leigos. O que vai dizer? A formação precisa ser o quê? Bíblica, catequética, litúrgica, moral e espiritual. É a base de todo o processo formativo. Então aqui é o processo formativo. Quando fala da formação, muitas pessoas falam, os leigos precisam ser bem formados. Nós precisamos ter leigos formados. Nós vamos formar, os leigos vão ser formados primeiro em que dimensão? Na dimensão o quê? Bíblica, lexo divina. Se nós não tivermos contato com a palavra de Deus, por isso que nós iniciamos hoje essa formação, lendo a palavra de Deus, porque é o ápice, é o centro da nossa formação, é a palavra. A formação catequética também,
que vai tocar na realidade uma formação doutrinária, litúrgica, porque nós precisamos entender que nós precisamos estar à mesa da palavra, ou melhor, em torno da Eucaristia, ali na Eucaristia, porque acontece, vai dizer a Lumen Gentium que a Eucaristia é o ápice da vida da igreja, é o centro da igreja, e vai dizer a Presbiteroro Ordinis que a Eucaristia é a fonte e o Espírito para a evangelização. Então, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu participo bem do ato litúrgico, e o padre vai dizer ao diácono, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, eu estou recebendo uma missão de evangelizar, eu estou sendo enviado pela minha igreja para anunciar a palavra, então eu não preciso mais pedir que a igreja me envie, que a igreja faça documento, que a igreja me orienta, porque eu já estou recebendo o anúncio, o envio para anunciar a palavra, formação moral e a formação espiritual. Só que muitas vezes nós ficamos só na dimensão espiritual e nós negligenciamos nas outras dimensões. Os cristãos leigos e leigas e a sua missão no mundo, sua dedicação peculiar na transformação da ordem temporal é relacionada à família, à sociedade em geral, às instituições públicas, aos instrumentos de comunicação social, aos organismos internacionais, à cultura, à ciência, à técnica, ao trabalho profissional, à economia, ao direito, à política, à escola. Há assim um imenso horizonte de possibilidades que lhes são próprias, inalienáveis, como afirma Lumen Gentium. E outros documentos aqui vai dizer, como a Populorum Progressio, de São Paulo VI, de 1967. Então, assim, são documentos que vão nos ajudar. Então, nós precisamos entender que os novos areópagos, a qual eu e você somos chamados a evangelizar, a anunciar a palavra, também toca na dimensão da família, da sociedade no âmbito em geral, nas instituições públicas, aos instrumentos de comunicação social, vai dizer aos organismos internacionais, à cultura, à ciência, à técnica, ao trabalho profissional, à economia, ao direito, à política, à escola, tantos outros lugares, e que nós achamos que esses lugares todos é incompatível com a igreja. Muitos de nós, como estamos na igreja, começamos a arrumar um trabalho nessas áreas, nós achamos que é uma incompatibilidade. Mas como seria bonito ver artistas cristãos, jogadores de futebol cristãos, músicos e tantas outras realidades. Pessoas estão desenvolvendo aí a tecnologia, a ciência, sendo profissionais da economia ou da própria realidade educacional, o próprio direito, a política e tantas outras realidades. Nós achamos que não é compatível com o Evangelho. Nós achamos que nós só vamos viver o Evangelho dentro da igreja. Meus irmãos, na igreja é o lugar onde nós vamos aprender o Evangelho, onde nós vamos viver a vida fraterna, onde nós vamos curar as nossas feridas, onde nós vamos receber a graça de Deus, vamos estar fortalecidos, mas nós só vamos mostrar de fato para Jesus e para a igreja que nós estamos exercendo a nossa missão de leigo é no mundo. E aí o que acontece? Quando saímos da igreja, nós nos transformamos em tudo, menos em cristão. Tem pessoas que nem sabem que nós somos da igreja. Tem pessoas que nem sabem que nós somos cristãos. Porque tudo para nós é contra o Evangelho, é incompatível viver o Evangelho e nós precisamos entender que são possibilidades que vai dizer que lhes são as próprias e inalienáveis. Eu, meus irmãos, não posso abrir mão disso. Eu não posso também transmitir isso a ninguém. Compete a mim exercer a evangelização, exercer a minha função de leigo em todas essas realidades que foram colocadas aí. Os leigos precisam exercer a sua missão em diversos apostolados. Meus irmãos, em diversos apostolados, vocês já sabem, muitos aqui são de grupo de oração, estão na catequese, estão na pastoral familiar, estão aí participando das células da comunidade, estão na música, estão em várias coisas, talvez outros ainda não, mas muitos aqui já vivem os seus apostolados na igreja. Só que a igreja vai falar que nós temos que exercer os apostolados com iniciativa e criatividade. Será que você tem exercido o seu apostolado tomando iniciativa, tendo criatividade? Ou fazendo da forma como todo mundo faz?
ou fazendo da forma como as pessoas apenas te pedem. Eles têm toda a liberdade de penetrar nas coisas temporais, imbuídos de espírito evangélico. Meus irmãos, nós precisamos santificar os bens temporais, entrar nas realidades temporais, ou seja, nas realidades seculares, secular, mas vai dizer que nós temos que entrar com o espírito o quê? Evangélico. Para entrar com o espírito evangélico, eu tenho que estar na formação bíblica, eu tenho que encher-me do evangelho, eu tenho que ter conhecimento da palavra. E aí vai dizer de modos de transformação. Vamos ver aí os modos de transformação. Todos estão conseguindo enxergar, gente? A ação transformadora do cristão leigo, como sujeito eclesial no mundo, pode ter diferentes modos de realizações, entre os quais destacamos. Primeiro, vamos ler juntos, o testemunho, vamos lá. O testemunho como presença que anuncia Jesus Cristo em cada lugar e situação onde se encontra, a começar pela família. Então vai falar que é pelo testemunho. Então a minha ação transformadora é pelo testemunho. Eu tenho que ser sal e luz, luz e sal. Eu tenho que ser fermento na massa. E aí vai dizer que em qualquer lugar, em cada lugar e situação, a começar por onde? A começar por onde? Pela família. Então, eu preciso começar a dar esse testemunho pela família. Segundo, vamos ler juntos. A ética e a competência no exercício de sua própria atividade profissional, contribuindo assim, de modo especial ou coletivo, para a construção de um mundo justo e solidário. Então vai dizer no tocante à realidade da ética e da competência. E aí vai dizer na atividade profissional. Nós que exercemos uma atividade profissional, quem exerce uma atividade profissional, precisa exercer com competência ética, porque muitas vezes, infelizmente, os cristãos católicos, diante de uma repartição do exercício laborativo de uma profissão, são os que dão mais contra-testemunhos, chegam atrasados, relaxam no trabalho e fazem tantas coisas que aquilo dali vai fazer com que as pessoas não queiram ser de Deus. Porque o único cristão que existe, que as pessoas sabem que são cristãos, não exerce com ética, não exerce com competência, então não está exercendo o seu papel de transformação na atividade profissional. Meus irmãos, não precisa ler a palavra, não precisa pegar as pessoas, agora vamos fazer um grupo de oração. Se você exercer a sua profissão, que é aquilo que é básico, questão de educação, com ética e competência, esforçando a ser um bom profissional, ser bom naquilo que lhe compete, você já está sendo um grande agente transformador, estará contribuindo com a construção de um mundo justo e solidário. As pessoas vão querer trabalhar contigo, as pessoas vão ver você como exemplo, as pessoas vão querer também trabalhar como você trabalha, porque você está ali demonstrando que você exerce a sua profissão com ética e competência. Letra C. Vamos ler juntos. O anúncio querigmático nos encontros pessoais, nas visitas domiciliares e nos ambientes de trabalho. Então, o anúncio querigmático, o amor de Deus, aquele momento que nós falamos com as pessoas com brilho nos olhos. A pessoa está lá e você começa a falar de Jesus, a pessoa fala, nunca vi ninguém falar de Jesus assim, que você não está acusando a pessoa, que você não quer saber do pecado dela, você não quer saber de nada que aquela pessoa fez ou deixou de fazer, você anuncia a boa nova da salvação, lança a semente sobre o coração daquela pessoa, e aí você também, ao lançar a semente de pessoa a pessoa, talvez no trem, no ônibus, na rua, no mercado, seja onde for, está na fila do banco, cara, deu uma oportunidade, você começa a anunciar a palavra ali, ou nas visitas domiciliares, visitando as pessoas, visitando os enfermos, um amigo do seu grupo, da sua família que não está hoje vindo para o grupo ou vindo para a igreja porque está enfermo, você vai lá e faz a visita domiciliar e faz um anúncio pequeno, querigmático. E nos ambientes de trabalho, então o ambiente de trabalho também precisa ser um lugar de anúncio da palavra de Deus. Meus irmãos, momento ali do intervalo do almoço, anuncie a palavra, dê testemunho, cria, vê naquele ambiente de trabalho também um novo areópago para você anunciar a palavra. Letra D. Vamos ler juntos.
os serviços pastorais, ministérios e outras expressões organizadas pela própria igreja, através das quais a igreja se faz presente e atuante no mundo. Quanto a isso daqui, eu não vou nem falar porque vocês já estão sabendo. A igreja quanto isso, nós sabemos que nas pastorais, movimentos, nas realidades, ad intra, nós estamos ali dentro da igreja, nós estamos atuando, nós estamos já exercendo isso. Talvez podemos potencializar isso, fazer de forma melhor, mas isso é mais fácil de nós compreendermos. Agora, o próximo o próximo também a gente compreende, vamos ler juntos. A inserção na vida social, através das pastorais sociais, que se dedicam às mais variadas atividades, visando não só a assistência imediata, mas também a conscientização e engajamento nas lutas sociais. Talvez isso daqui um pouco melhor, alguns já estão atentos, porque existe aí pastorais sociais, algumas pessoas fazem um trabalho social, então conseguem compreender que somos chamados a ter práticas da obra de misericórdia. Então essas duas realidades aqui, talvez nós já fazemos, ou nós sabemos que temos que fazer. Agora essa última aqui que eu vou gastar um pouco de tempo agora final, porque é uma das grandes negligências nossas. Vamos ler juntos. Os meios de organização e atuação na vida cultural e política, tendo em vista contribuir para a transformação da sociedade e a construção do mundo justo, sustentável e fraterno. Então essa realidade na vida cultural e na política parece que é algo avesso ao Evangelho. Então nós vamos nos dedicar nos próximos slides mais a essa realidade aí, para que possamos... Fala aí, pergunta a pessoa aí se ela está compreendendo. Em toda a sua ação no mundo, é necessário que o cristão saiba discernir as condições em que se encontra e buscar os meios mais coerentes e eficazes de agir. Isso compete a mim e compete a você, que estamos inseridos no mundo. Lá nós não temos o sacerdote, lá nós não temos o bispo, lá nós não temos o Papa para falar o que nós temos que fazer. É nesse momento que nós precisamos de fato ser sal e luz. É nesse momento que nós temos que ter discernimento e buscar os meios mais coerentes e eficazes de agir. Isso é uma tarefa nossa e vai dizer que nós precisamos conhecer bem onde agir, quando e como agir. Então eu preciso conhecer a realidade, também não posso sair de qualquer forma. Com sabedoria do discípulo de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, é compromisso de cada um dos que se dispõem a seguir o Mestre. O mundo será sempre um desafio para a ação do cristão, como sujeito eclesial, em vista de sua transformação, e um desafio à própria igreja, para que busque os meios mais coerentes de servir a todos, de modo particular aos pobres. Então a realidade do mundo sempre é um desafio para os leigos, para a igreja, e nós precisamos colaborar com isso. No tocante à inserção no mundo, São João Paulo II diz: ao descobrir e viver a própria vocação e missão, os fiéis leigos devem ser formados para aquela unidade que está assinalada a sua própria situação de membros da igreja e de cidadãos da sociedade humana. E o documento de Aparecida, número 215, afirma: a construção da cidadania, isso aqui eu acho fantástico, no sentido mais amplo, é a construção de eclesialidade nos leigos, é um só e único movimento. Vamos lá, afirma que a construção da cidadania, no sentido mais amplo, e a construção de eclesialidade nos leigos, é um só e único movimento. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que está faltando uma palavra mágica ali. Cadê? A construção, eu que engoli barriga. A construção da cidadania. Então essa realidade da construção da cidadania e a construção da eclesialidade nos leigos é um só e único movimento. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente pensa que é algo separado. Eu primeiro me formo em um, me formo no outro, mas vai dizer que são duas pernas que devem caminhar junto. A minha construção na cidadania deve caminhar junto com a minha construção
construção de consciência eclesial. E não se pode separar. Só que hoje nós queremos separar essas duas realidades. Nós não podemos separar. O próprio documento, isso achei de uma sabedoria muito grande da igreja, porque vai dizer que eu tenho que tender para uma construção da minha cidadania, do exercício da minha cidadania, juntamente com a minha construção e exercício de eclesialidade, porque é um só e um único movimento. Então, falar para a pessoa que está do seu lado, não podemos ter movimentos contrários. É o único movimento. Vamos lá. Papa Francisco sugere alguns critérios gerais para a ação transformadora dos cristãos leigos no mundo. A ação evangelizadora inclui sempre a família, a sociedade e cada sujeito de forma individual. E aí ele dando um caminho para nós, vai dizer no mundo da política, número 258, documento 105. É esse documento aqui que nós estamos trabalhando. Então, número 258 vai dizer: deixemos tocar pelo que nos ensina o Papa Francisco sobre os leigos e a política. Vamos ler junto, que isso daqui é uma oração que o Papa fez para nós. Peça a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente a sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres. É a Evangelho Gáudio, número 205, que vai dizer isso, a alegria do Evangelho, que vai dizer isso. Então o Papa, ele está pedindo que surja mais políticos. E aí algo que me chama a atenção é que ele vai dizer que a política tão denegrida é uma sublime vocação. Então, meus irmãos, a igreja está apontando para nós caminhos, sempre apontou caminhos, só que muitas vezes nós nos perdemos e nós não sabemos disso. Então nós precisamos entender que quando ele fala que temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações. O que são as micro-relações? O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na nossa família. Mas agora ele vai falar assim, as macro-relações. Aí é tocando a sociedade, seu município, seu estado, Brasil. Então, para você alcançar mais pessoas, praticar a caridade de uma forma potencializada, é por meio da política. Por isso que ele vai dizer que é o ponto mais alto, elevado da prática da caridade. Então nós precisamos entender isso. Só que ele pede que surjam políticos que tenham verdadeiramente no peito que a sociedade, o povo e a vida dos pobres. Permanece ainda o perigo de relegarmos a religião para a intimidade secreta da pessoa, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Gera-se assim uma espécie de alienação que nos afeta a todos. O Papa Francisco está falando também na Alegria do Evangelho, no número 196, e que muitas vezes nós corremos o perigo de resumirmos a nossa experiência com Deus numa intimidade secreta, de forma íntima, secreta da pessoa, ou seja, que só fico no meu mundinho. Vocês vão ver mais para frente que ele toca em realidade, que nós corremos o risco de sermos leigos, que nós somos chamados a evangelizar no mundo, de nós sermos como eremitas. Vocês sabem o que são eremitas? Alguém sabe aqui? Eremita é aquele que vive só. No início dos séculos, eles eram aqueles que viviam no deserto. Hoje as pessoas vivem na clausura. E aí vive ali para oração, para dedicação, para a vida íntima. Eles estão fora do mundo, mas estão exercendo uma grande potência para a igreja, evangelizando por meio da oração. Só que eu não sou chamado a ser religioso, estar lá dentro do convento. Ou se você, alguém que for chamado, vai descobrir isso. Mas agora você está aqui, e você estando aqui, você não pode ficar vivendo sozinho.
na sua vida íntima, no teu secreto, você precisa transbordar isso, porque ele vai dizer que gera-se assim uma espécie de alienação, porque a minha vida de fé não muda a economia, não muda a sociedade, não muda a política. A respeito da alienação na política, o Papa Francisco lembra aqui, vamos ler juntos, para a gente não dormir. É preciso prestar atenção à dimensão global e não perder de vista a realidade local, que nos faz caminhar com pés no chão, por terra. As duas coisas unidas impedem de cair em algum destes dois extremos. O primeiro, que os cidadãos vivam no universalismo abstrato e globalizante, admirando os fogos de artifícios do mundo, que é de outros, com a boca aberta e aplausos programados. Outro extremo é que se transforme no museu folclórico de eremitas localistas, condenados a repetir sempre as mesmas coisas, incapaz de se deixar interpelar pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalha fora das suas fronteiras. Era aquilo que eu já estava antecipando. Então o Papa Francisco, ele já toca uma realidade dessa. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você não precisa ficar alienado na política. Vamos ler juntos. Os católicos versados em política e devidamente firmes na fé e na doutrina cristã, não recusem cargos públicos, se puderem, por uma digna administração, prover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o Evangelho. Aqui está o ponto de discernimento. Se for te oferecido uma realidade para você assumir cargos públicos, o caminho de discernimento é se você vai conseguir perceber que é um lugar próprio para promover o bem comum, ou se também é um lugar para se abrir para o anúncio do Evangelho. Então você não pode querer assumir cargo público visando dinheiro, visando enriquecimento próprio da sua família. Você precisa entender que ali é um meio de eu praticar o bem comum, ajudar as pessoas e também ser o meio do anúncio do Evangelho. Entender o critério? Então você pode assumir cargos públicos, sim ou não? Sim, como deve. Pode como deve, porque não somente pode, mas deve também assumir. O grande impulso foi dado pelo Papa Emérito Bento XVI a respeito da ação política dos leigos. O leigo cristão é chamado a assumir diretamente a sua responsabilidade política e social. Não é missão própria da Igreja tomar nas suas mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa e possível. Todavia, ela não pode ficar à margem da luta pela justiça. Dirijo, pois, um apelo a todos os fiéis para que se tornem realmente obreiros da paz e da justiça. Não obreiros da universal do reino de Deus, mas obreiros da paz e da justiça. Porque nós precisamos, de fato, sermos transformadores, sermos agentes de transformação. É porque eu toquei nisso, porque minha mãe ela é obreira da Universal. Então muitas pessoas acham que esse termo é obreiro no sentido lá religioso, mas é ser alguém que seja de fato promotor da paz e da justiça. Dúvidas, meus irmãos? Quem não tem dúvidas tem dívidas. Vocês conseguiram compreender? Tem dúvida ou dívida aí? Muitas dívidas. Deu para compreender algumas coisas aí, sim ou não? Deu para entender aí um pouco a missão do leigo? Então esse trabalho de inserção na política, ele está alheio à nossa realidade? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então assim, esse documento dá muitas pistas aqui, traz muitas realidades que podem nos contribuir e outros irmãos também irão ajudar e contribuir para que para frente